E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção da atividade da semana passada, né? A página 116, a questão 1, 2, 3, 6 e 7. Como eu fiz em algumas atividades anteriores, algumas questões eu vou responder só algumas, mas vou deixar o gabarito das demais, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, até porque eu estou gravando pelo celular e aí tem uma limitação de tempo, então tem que fazer vários vídeos para uma correção só. Então para ficar num vídeo só, eu vou fazer as principais e aí as outras eu vou deixar o gabarito para vocês tentarem. Então na número 1 ele fala assim, ó. Calcule o quociente, né? A divisão desses dois monômios. E aí é simples, né? A gente vai dividir parte numérica, né? Coeficiente numérico. Então, menos com mais vai ficar menos. 32 por 8. 32 dividido para 8 é 4. E agora eu vou dividir a parte literal. Então, eu vou fazer, ó, A com A. Então, eu vou dividir A dividido para A. Como os dois são iguais, eu vou cancelar eles, porque A dividido para A é 1. E aí, se eu colocar 4 vezes 1 aqui, vai dar 4 do mesmo jeito. Então, quando for igual, eu vou só cancelar ele aqui, ó. A com A vai sumir, então, né? Vai dar 1. B, aqui não tem B para dividir, então eu vou repetir B aqui. E C dividido para C. Então, são iguais, mesmo expoente, mesma letra. Eu vou cancelar eles então. E aí eu tenho que a minha resposta é menos 4B. Letra B. Eu vou fazer a letra B, que ela é bem simples também, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Para você não ter perigo de esquecer nenhum da parte literal aqui, ó, sem fazer, você pode escrever em forma de fração. Com esse fio aqui. Como é uma divisão, eu posso escrever ela em forma de uma fração. Então vai ficar assim, ó. Em cima, né? O primeiro vem em cima, então mais 40x a sétima y ao quadrado, estou só reescrevendo, sobre o segundo, menos 10x a quarta y ao quadrado. E aí eu vou resolver. Como é fração, eu vou dividir, né? Então é a divisão. Então 40 por 10 vai ficar 4, né? Eu posso cancelar o zero aqui também se eu quiser. Mais com menos vai ficar menos, então menos 4. X a sétima com x a quarta, eu vou resolver divisão de potência, conserva a base, então vou conservar a letra e vou subtrair os expoentes, né? 7 menos 4 dá 3, então x ao cubo. Y ao quadrado por y ao quadrado vai dar 1, então eu posso cancelar ali que não vai influenciar em nada no meu resultado. Então aqui a resposta é menos 4x ao cubo. Então tá aí a resposta da letra C e da letra D da número 1. E aí vamos agora para a número 2, né? Letra A. Na letra A, é a mesma, nessa número 2 é a mesma coisa da número 1, né? Vou dividir dois monômios. A diferença é que aqui ele colocou a parte numérica aqui, né? O meu coeficiente numérico, ele colocou em forma de fração. Mas a forma de fazer é do mesmo jeito. Então eu vou dividir coeficiente e dividir parte literal, que são as letras. E aí a diferença na hora de calcular aqui é que eu vou ter que fazer operação com fração. Então a gente vai relembrar aqui operação com fração. Então vamos lá. Então eu vou dividir mais 2 sétimos por mais 4 sétimos. E aí divisão de fração, primeiro eu vou fazer o joguinho de sinal, né? Mais com mais, então vai ser mais, meu resultado aqui vai ser positivo. E aí eu vou ter então, vou dividir 2 sétimos dividido para 4 sétimos. Toda vez que eu estiver dividindo frações, qual que é a operação? Eu conservo a primeira, então 2 sétimos, e aí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é eu trocar aqueles de lugar, ó. Pega o 7 leva para cima, pega o 4 e trazer ele para baixo. Então eu vou inverter. Então vai ficar 7 sobre 4. Então essa é a divisão da parte numérica, né, do coeficiente numérico. E aí agora eu vou para a parte literal. A quarta com A. Aqui não tem nada, a gente sabe que é 1. Então eu vou conservar o A e vou subtrair os expoentes, né? 4 menos 1, vou pôr aqui 4 menos 1, vezes o x agora, x ao cubo com x ao quadrado. Então vai ficar x 3 menos 2. E aí eu poderia fazer direto aqui, né? Mas como eu tenho que resolver essa fração ainda, eu vou pôr ali passo a passo para vocês não perderem nenhum pedacinho aí. Aqui eu tenho multiplicação de fração, e aí eu tenho 7 em cima e 7 embaixo. Eu posso cortar, mesmo que eles não estejam na mesma fração. E aí eu tenho 2 quartos. E aí agora eu vou resolver os expoentes. A ao cubo, né? 4 menos 1. E x elevado a 1. X elevado a 1, né? Se eu quiser colocar, posso colocar. Se não colocar também não tem problema. Terminei minha resposta aqui. A única coisa que eu vou fazer agora é simplificar. Como eu estou trabalhando com fração,
Vou simplificar aqui então por 2 e aqui por 2, né? Porque os dois são pares. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 ao cubo x. Ou ainda, se eu fizer aqui 2 dividido para 2 é 1. E 1 vezes essa tranqueirinha aqui, vai ficar assim, ó. A ao cubo x sobre 2. Também é uma forma de escrever. O livro apresenta a resposta assim, ó. Tá? Mas desse jeito também tá certo. É verdade, você só faz 1 vezes a parte literal ali. Então, dos dois jeitos tá certo, tá? Só não pode esquecer de simplificar, tá? Não esquece, lembra sempre de simplificar, tá? Então, vou deixar a resposta da letra B já embaixo aí. Então, tá aí a resposta da letra B, né? Menos 4AN. E aí, agora a gente vai para número 3. Na número 3, ele fala assim: multiplica o monômio menos 4AX pelo monômio menos 0,5AX. E aí, depois a gente vai dividir ele por menos 10AX. E aí, ele quer saber o resultado. Então, eu vou ter uma expressão do tipo menos 40AX, que eu vou multiplicar aqui por um monômio menos 0,5AX quadrado. E aí ele fala: a seguir divido o resultado pelo monômio menos 10AX. E aí ele quer saber o resultado. Então a expressão que eu vou ter é essa aí. Então eu vou multiplicar esses dois primeiro e depois eu vou dividir então o resultado. Então vamos lá, resolvendo primeiro a multiplicação. Multiplicação de monômio, multiplico parte literal e parte numérica, né? E faço os devidos joguinhos de sinal aí. Então vai ficar assim: menos com menos fica mais. 40 vezes 0,5 é 20. Tá? Uma forma de eu fazer 4 vezes 5 é 20, né? E aí eu teria que acrescentar um zero, por causa do zero do 40, ficaria 200. Mas aí eu tenho que descontar essa casa depois da vírgula. Então, esse zero que eu teria que colocar vai ser a casa que eu vou ter que descontar aqui. Então, fica 20. A vezes A, aqui a gente sabe que é 1 e 1. Então, quando é multiplicação, eu somo os expoentes. Então, vai ficar A, 1 mais 1, 2. Então, A ao quadrado. O X aqui é 1 e aqui é 2. Então, vai ficar X ao cubo, né? Somando os expoentes. E isso aqui agora eu vou dividir por menos 10AX. E agora fazer como na número 1, né? Número com número e letra com letra, né? 20 com 10, mais com menos vai ficar menos. 20 por 10 de cabeça é 2, né? Moleza. A ao quadrado por A. Então aqui a gente tem expoente 1 e 1. Divisão agora eu subtraio os expoentes. Então vai ficar A, 2 menos 1 é 1. Não precisa de eu colocar, mas se colocar também não fica errado. E o x. X ao cubo por x. Então fica x ao quadrado. Então essa é a minha resposta aí da número 3. Na questão 4, questão 4 não, questão 6. Quando já. É vontade das férias, gente. Questão 6. Ele fala que o Edu efetuou a divisão menos 10x ao cubo y pelo monômio menos 2xy e obteve essa resposta aqui, 5x ao cubo. E aí ele pergunta se essa é a resposta correta, né? Não, resposta 5 mais 5x ao cubo. E aí ele pergunta se é a resposta correta. Então o que a gente vai fazer? Conferir se essa conta dele está certa, fazer essa divisão. Então vamos lá, menos com menos fica mais. Então acertou no sinal, né? Positivo. 10 por 2 dá 5. Então, o número, a parte com coeficiente numérico também, ele acertou. Então, mais 5. E agora vamos para a parte literal. X ao cubo por x, aqui a gente sabe que é 1. Divisão eu subtraio os expoentes. Então, ó, então vai ficar x ao quadrado. 3 menos 1 fica 2. Y por y, a gente viu que vai dar 1, né? Y por y, os dois são iguais, mesmo expoente, mesma letra. Então, vai dar 1. Então, a resposta correta aí é 5x quadrado. E aqui ficou 5x ao cubo. Detalhe, já aproveitando para lembrar. Amanhã vocês têm atividade avaliativa, né? Muito cuidado na hora de fazer essas operações. Confere os valores direitinho. Porque se você errar o expoente, a sua conta vai estar errada. Então, um expoente que fica errado ali
vai complicar lá, tá? Então, tome bastante cuidado na hora de fazer esses expoentes, tá? Principalmente na parte dos expoentes, né? Quando é multiplicação, como a gente fez lá na número 3. Como é multiplicação, eu somo os expoentes. Quando é divisão, eu subtraio os expoentes, tá? Não faz confusão não, senão vai enrolar, tá? Então, vamos agora para a questão número 7, né? Então, questão 7. Ele fala assim: se eu multiplicar, se você dividir o cubo da soma, então ele dá uma soma, né? Então eu vou escrever ela aqui: número 7 menos 7y menos 7y mais 10y mais 2y pela soma. Então ele quer fazer essa expressão aqui, ó. O cubo dessa soma, o cubo é eu elevar a 3, né? Então eu vou pegar essa soma e elevar ao cubo. E depois vou dividir pela outra soma que ele me dá aí, que é menos 10y ao quadrado menos 15y ao quadrado. E aí ele fala: que monômio você encontrará? Aí você olha para isso aí e quer fugir, né? Jogar o caderno para cima e correr. Mas aí você joga o caderno para lá, vai lá, toma água, toma um café e fala: agora eu vou lá responder aquela bagaça. E aí, na hora que você volta, você tem aquela luz, né? Você olha aqui e vê que todos esses têm y. Então você fala assim: ah, então esse aqui eu posso juntar, ó. São monômios semelhantes, tem a mesma parte literal. Então o que eu faço? Conservo a parte literal, que é y, e vou resolver os números. Menos 7 com mais 10 com mais 2. Se eu juntar os positivos para ficar mais fácil, ó, 10 mais 2 é 12. Quando eu tiro menos 7 lá, fica 5. Então 5y ao cubo. Ó, o tanto já melhorou. Aquela tranqueira toda ali virou 5y só. E o ao cubo era o ao cubo que já tinha lá. Aí você fala assim: ah, então deu certo na primeira, vamos ver se dá certo na segunda. E aí você olha aqui, ó, y ao quadrado e y ao quadrado. Então é monômio semelhante também. Então vamos juntar os dois. Menos 10 com menos 15, sinais iguais, conservo o sinal e somo. Menos 10 com menos 15, menos 25. E vou repetir a parte literal aqui, ó. Parte literal é y ao quadrado, então y ao quadrado. E agora, resolver. Você fala assim: ah, eu resolvi isso aqui que era o que estava mais difícil, agora o trem ficou pequenininho, vai ser moleza. E vai mesmo, ó. Então, primeiro se lembrar de expressão numérica, primeira coisa que se resolve é sempre o expoente, né? Então, primeiro vamos resolver esse ao cubo aqui. Como que eu resolvo esse ao cubo? Ele tá para todo mundo que está no parênteses. Então, eu vou fazer, ó, 5 ao cubo. Vou fazendo passo a passo aqui, mas você pode fazer direto, tá? Vezes y ao cubo. É uma propriedade de potência também. O expoente que está de fora lá, ele pode descer para todo mundo. Se todo mundo aqui dentro estiver multiplicando, né? Que é o caso aqui. Tudo isso aqui dividido para menos 25y ao quadrado. Então, ali ele já está arrumadinho. E aí agora vamos resolver isso aqui. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Vamos fazer no cantinho aqui, ó. 5 vezes 5 é 25, né? E 25 vezes 5 é 125. Então isso aqui vai ser 125 y ao cubo dividido para menos 25 y ao quadrado. E aí você fala assim: ah, mas isso aqui está parecendo a letra a número 1, a número 2, a número 3, então tá moleza, né? Então agora é só dividir número com número, letra com letra. Número com número vai ficar menos, né? Mais com menos fica menos. 125 por 25 dá 5. Porque aqui em cima a gente fez que 25 vezes 5 é 125. Então se eu dividir 125 por 25 vai dar 5. Y ao cubo por y ao quadrado é y. Ou y elevado a 1, né? 3 menos 2 fica 1. E aí você parte para um abraço. Certo, pessoal? Então essa foi a atividade que ficou, né, da semana passada. Espero que vocês tenham tentado fazer. Se não tinha nem tentado, aproveita aí para fazer a correção, tirar alguma dúvida, que amanhã tem atividade avaliativa, tá? Aquele vai estar postando, a Juliana vai estar postando no blog lá as questões. Eu vou estar enviando nos grupos também um PDF com as questões, tá? Para vocês terem elas aí, tá? Então, vocês vão
Vocês vão responder e me enviar a foto da resolução no caderno mesmo, tá? Não precisa copiar as questões no caderno, não. Só põe as respostas e me manda foto do caderno. Aí amanhã eu mando as orientações direitinho nos grupos, tá? Então, boa semana de estudos para vocês aí. Chegando nas férias, né? Todo mundo doido para descansar. Eu também, tá? Então, boa semana para vocês, bons estudos e o que precisar pode contar comigo aqui. Estou à disposição. Alô, um abraço.